Fica aberto no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Efésios. Gálatas, depois de Coríntios, depois de Romanos, depois de Atos, depois de João. Efésios, capítulo 6. O tema dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso é a armadura de Deus. Diga comigo, a armadura de Deus. Armadura de Deus. Paulo começa dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Efésios 6,10. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eita glória! Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, vestindo-vos com a verdade e a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do diabo ou do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Espírito Santo de Deus, fica à vontade de falar conosco e através de nós nesta noite. Que sejamos totalmente revestidos do teu poder, da tua unção, da tua armadura, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Eu coloquei o tema nessa mensagem de use a vestimenta perfeita. Se a gente for falar de vestimenta, quando você vai sair de casa, principalmente quando você considera um lugar especial, você procura a melhor roupa, é verdade? Principalmente as comadres aí, experimenta um, experimenta outro e vai experimentando. Depois que experimentou umas 10 roupas no espelho, aí fala assim: eu não tenho roupa. Mas amém, isso é para outro papo, isso é para outra assunto. Então a pessoa, ela escolhe bem a roupa para estar naquele local. Você escolheu essa roupa para estar aí na igreja, para vir. Agora, a vestimenta mais importante que você deve escolher qual é? A vestimenta que vem de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor, e não é só fortalecer-vos no Senhor, ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós vamos começando aqui no versículo 11, dizendo aqui: revestidos de toda a armadura de Deus. Para que eu preciso me revestir? Não é só vestir, me revestir. Vestir é uma coisa, é um ato simples para uma coisa tal.
revestir é totalmente diferente. A palavra revestimento vem de proteção, vem de cobertura, amém? Vem de capa. Quando você está vestindo é uma coisa, quando você está revestindo é outra. Inclusive até nas construções, nos acabamentos, né? As pessoas falam, vamos revestir isso aqui com concreto, vamos revestir isso aqui com madeira, vamos colocar essa cobertura aqui. O revestimento que Paulo está dizendo é a cobertura de Deus, é a presença de Deus, a armadura de Deus. Paulo ele trouxe alguns detalhes sobre essa armadura. Nós precisamos nos revestir da presença de Deus, da palavra de Deus. Estudar a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, orar sem cessar, buscar conhecimento. E aqui Paulo, ele está dizendo, olha, quando você for se revestir, tem que ser de Deus. Há uns tempos atrás, eu não via os stories, aliás, os status, stories eu não vejo, os status de ninguém, mas agora eu comecei a ver os status da juventude da igreja. Tem gente que até me bloqueia e acha que Deus não está vendo. E às vezes eu fico triste, porque está lá a foto da pessoa, e está lá um funk, está lá um rap, ela está se revestindo daquilo que o diabo tem para a vida dela, e nem daquilo que Deus tem para ela. Tem uns caras de pau que chegam a colocar um versículo, mas a música é do mundo. Não é para achar graça, é para chorar de tristeza. Porque não é só o pastor que está vendo, as pessoas estão vendo. O exemplo que o irmão da igreja está dando, o exemplo que o diácono da igreja está dando, que o membro está dando, o exemplo que o louvor está dando da dança. Estou falando para todo mundo para não ter problema. O exemplo que se tem dado aí, as pessoas olham, e aí vem aquele velho ditado. Ser crente vai essa pessoa aí, não é você. Por causa do mau exemplo. Só que a Bíblia diz que ai daquele que por ele vem escândalo. Então, quando eu pratico as obras do diabo, quando eu mostro para centenas de milhares de pessoas aquilo que eu achei legal e aquilo que eu curto, quando eu posto algo no meu status, eu estou mostrando para todo mundo que eu estou vazio de Deus e cheio de diabo. Então, às vezes a gente fica triste de ver uma situação dessa. E existem pessoas que eu nem comento mais, eu não larguei para lá. Só que o problema maior está aí, quando a gente larga para lá. Isso não é revestir. Revestir é você buscar aquilo que vem de Deus para a sua vida. Buscar aquilo que verdadeiramente traz a proteção de Deus para a sua vida. Aquilo que você sabe que literalmente vai combater as armas do diabo. Por isso que ele diz que nós temos que estar firmes por causa das astutas ciladas do diabo. Agora, outro tipo de pessoa, ela quer se revestir, mas ela se reveste do jeito dela.
Com o que eu vou me revestir? Eu tenho que me revestir da presença de Deus, da palavra de Deus. Quem é a presença de Deus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando. Por isso que a Bíblia chama palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando. E quando eu invisto em estudar a Bíblia, quando eu invisto em conhecer a Bíblia, sigo e prossigo em conhecer o Senhor, eu estou conhecendo Deus. Eu estou conhecendo o gosto de Deus. Não é? Eu estou conhecendo como Ele trata as pessoas. Se eu for pegar no Gênesis Apocalipse, eu vou entender o gosto de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pega do Gênesis Apocalipse, eu vou saber que tipo de gente que Deus gosta. Eu vou saber que tipo de gente que Deus não gosta. Eu vou saber como é que trata uma pessoa que faz o que Ele não gosta. Eu vou saber o que Ele quer que eu faça na minha vida. Quando eu conheço a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu conheço o nome da palavra. É tipo um testamento. Olha, eu estou deixando isso para você. Quer me conhecer? Está aqui, eu sou a palavra. A minha vida está toda aqui na Bíblia, é só me conhecer. Então, nos revestir é isso. Pegar a cobertura, a proteção. Lá no 12, Paulo, ele continua dizendo, ele fala assim, olha, nós não podemos, ou nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra todos os principados, as potestades, os poderes do mal neste mundo tenebroso, contra as maldades espirituais nas regiões celestiais. Então a nossa guerra é espiritual. Ele termina dizendo isso. Nas regiões celestiais, as guerras espirituais, a nossa guerra é espiritual. Não adianta querer reagir com uma pessoa de forma carnal. Se eu sei que aquela situação ali é espiritual, mas o mesmo Paulo também nos ensina a ter inteligência espiritual, inteligência intelectual, para saber quando as coisas são do espírito e quando as coisas são da carne. E quando nós aprendemos isso aqui com Paulo, nós vamos viver uma vida bem legal. Nós vamos saber que muitas coisas não é a pessoa que está aprontando contra a gente, é o inimigo que está falando na boca dela, é o inimigo que está perturbando a pessoa para que essa pessoa seja usada para nos perturbar, seja usada para nos tirar o foco, seja usada para querer tirar a unção que Deus colocou na nossa vida, essa pessoa seja usada para que o diabo tire-nos do nosso caminho. E muitas vezes não é a pessoa, não é a carne, mas é o espírito. E é por isso que Jesus nos deu toda a autoridade para expulsar o mal. Amém, igreja? Jesus nos deu essa autoridade, porque nem sempre vem da carne. E às vezes você tem um problema com a pessoa a vida inteira, só que o problema é espiritual e você não entendeu até hoje. É lógico, irmãos, que não é todo problema espiritual. Tem problema que é sem vergonhice mesmo. Tem problema que é da carne mesmo. Mas você vai resolver orando. E é lógico, recebendo orientações, agindo também no mundo material. Existem coisas que você vai tratar aqui, mas nunca esquecendo de colocar em oração. Nunca esquecendo de pedir orientação de Deus. Nunca esquecendo de que o nosso agir aqui depende de como Deus nos ensina a agir. Agora, tem coisas que você não vai agir aqui. Tem coisas que é só no joelho, lembra de Daniel? Só no joelho. Não tem jeito. Tem coisa que é oração atrás de oração. Por isso que eu estou dizendo, nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, nós não temos que lutar contra as pessoas. As pessoas que nos atacam, as pessoas que nos humilham, as pessoas que nos tiram do foco, nós não temos que lutar contra essas pessoas, nós temos que lutar contra os poderes do mal que usam a pessoa, principalmente as potestades principais, que são dominadores
que são demônios que manipulam o comportamento das pessoas. Nós temos que ter inteligência espiritual para isso. E quando é que eu tenho inteligência espiritual para isso? Quando eu conheço a palavra. Quando eu entendo o que Deus falou sobre isso. As verdades sobre essas situações. Nem tudo é espírito e nem tudo é carne. Nós temos que buscar esse equilíbrio para continuar. Então, essas situações na nossa vida, irmão, que nós temos que entender como que eu vou agir. Ah, pastor, tem uma pessoa que está assim, assim, assim. Como que eu vou agir? Comece a orar. Apresenta aquela pessoa nas mãos do Senhor. Fala, Deus, está difícil para mim. Deus, está complicado. O Senhor falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a ser. Eu não tenho que lutar contra essa pessoa. Mas eu te peço que me revista da sua autoridade, me revista do seu poder, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê intelecto, para que eu tenha sabedoria de trabalhar com essa pessoa. Sabedoria no agir com essa pessoa. Sabedoria no falar com essa pessoa. É lógico que não é todo dia que a gente tem sabedoria, e também não é todo dia que a gente pede, a gente pode ser hipócrita. Tem hora que a gente está tão nervoso, só entra na pedra, você não está querendo saber de pedir sabedoria, você não está querendo saber de nada, você quer resolver o problema. Mas infelizmente às vezes não é assim. É buscando sabedoria que você consegue resolver as situações difíceis. Salomão estava passando por uma guerra muito forte. Salomão ainda é jovem. Ele herdou um trono que pela lei não era dele. Pela lei, o trono era de Amon. Só que quem era desse trono é Salomão. Tinha 4 herdeiros na frente dele. Só que Deus falou com Davi, é Salomão. E aí vem Adonias, o seu irmão, filho de Agite, que lutou contra o trono dele. Conseguiu se aliar com o conselheiro do seu pai, Davi, Aitofel, que era o próprio bisavô de Salomão, o próprio bisavô para lutar. O conselheiro do rei não concordou com ele sendo ungido rei. Ele perde o apoio do chefe da guarda, que era Joabe. Ajudam ali os irmãos para brigar contra ele, para lutar contra ele. Envenenaram o povo contra ele, e ele ali sem saber de nada, não tem culpa de nada, nunca pediu trono, nunca desejou trono. Israel nesse tempo estava enfrentando uma crise financeira muito grande, porque Davi tinha pecado, feito o censo, e Deus falou para ele não fazer, e Deus enviou uma peste, e começou a matar os judeus, começou a matar as pessoas de enfermidade, até que Davi fez um sacrifício lá na terra de Araú, e Deus então cessa a praga, mas o povo já estava pobre, sem dinheiro, e Salomão sempre sabia o que queria fazer. Sabe o que ele faz? Ele ora. Ele vai buscar Deus. Ele não procura exército para juntar com ele, para lutar contra os irmãos. Ele não vai chorar com ninguém. Ele vai em busca de Deus. Porque aquela luta ali, por mais que parecesse que fosse da carne, não era da carne, era espiritual. Porque se aquela luta ali fosse da carne, ele já tinha perdido. Porque pela lei não tinha direito de trono. Mas quem mandou o dinheiro foi Deus. Então contra Deus não tem lei. E o que ele vai? Deus. E começa a orar. E Deus não respondeu nada. Só que ele lembrou de como é que Deus respondeu ao seu pai da forma mais rápida possível.
a 1000 bois, colocou dinheiro no altar e sacrificou 1000 bois. E a Bíblia diz que na mesma noite, todo mundo conhece a história, o Senhor apareceu a Salomão e disse: pede o que você quiser que eu te dê. Está ligado com o que eu estou falando? Amém. Salomão, pede o que você quiser. Agora escute isso. Como se vence uma guerra espiritual, ainda que ela esteja no âmbito material. Ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu reino. Ele não falou assim: Senhor, eu quero poder, eu quero a espada do Tambequete. Ele não falou assim: eu quero, como é que é o raio que o outro joga lá? Fala aí alguém, irmão. O Saiyajin, como é que é? Hã? É o Gambirra? Hã? Eu não sei essas coisas não. Porque eu vou jogar e vou matar os meus inimigos tudo. Deus, eu quero poder que eu vou levantar a mão, todo mundo vai cair. Deus, eu quero que o Senhor mata todo mundo, igual o Senhor matou um dia desse aí. Abre a terra e faz eles morrer, assim como o Senhor fez com Moisés, quando o povo se levantou contra Moisés. Deus, eu quero ir embora daqui, eu quero ser rico. E foi milionário no outro lugar. Agora ele podia ter falado assim com Deus também. Eu quero que o Senhor me tire dessa. Eu pedi para ser rico. E é o que muito crente está fazendo hoje. E é o que muito líder está fazendo hoje. É o que muito pastor está fazendo hoje. Eu quero sair fora dessa. Começou a apertar o líder e já quer sair fora. O pastor começa a apertar o parafuso e já quer sair fora. Não dá para mim. Salomão podia ter falado: eu quero que o Senhor me tire dessa. Não. Senhor, eu quero sabedoria para lidar com o meu povo. Me dá sabedoria para lidar com esse povo que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. E Deus fala: Salomão, vai vir agora. Você podia estar escrito, você podia ter me pedido o poder. Você podia ter me pedido a morte dos seus inimigos. Você podia ter me pedido riquezas e honra. Mas você me pediu sabedoria. Então, Salomão, sabedoria eu te dou. Te darei também riquezas e honras. E no seu reino nunca se levantará mais. Os inimigos foram derrotados sem uma espada se levantar. Porque, por mais que parecesse que aquela luta era luta contra carne e sangue, não era luta espiritual. Então a gente tem que buscar sabedoria. E essa sabedoria é aqui na palavra, ouvindo mensagem, conhecendo. Por exemplo, você já adquiriu sabedoria agora. Como? Ouvindo o texto. Quem que nos traz sabedoria? A palavra. Porque a Bíblia diz que isso aqui é vivo, mas essa palavra aqui ela é viva, ela tem o poder de você entrar de um jeito na igreja e sair de outro. A palavra não sou eu, a palavra ela tem esse poder porque ela é viva e eficaz, ela é uma espada de dois gumes, ela traspassa a alma e o espírito, ela esquadrinha todo o nosso corpo. Todos os elementos mais poderosos que moléculas. Olha isso, irmãos. A palavra, ela tem o poder de mudar a sua vida. Pessoas ficam anos e anos no psicólogo. Não estou criticando, pode ir, não tem problema nenhum nisso.
Só que existe um momento quando ela tem um pouco com a palavra, ela fala: peraí, esse tempo todo eu nunca tinha ouvido isso. Esse tempo todo eu não sabia disso. Então, para passar para o próximo assunto, existem guerras que é no Espírito. E Salomão nos ensina: ele venceu no Espírito, ele venceu na oração, através do sacrifício, é claro, mas ele venceu com sabedoria, sem precisar levantar uma espada, sem precisar xingar ninguém, no Espírito. No versículo 14, Paulo fala assim: revestir, aí agora é vestir, revestido de toda a armadura de Deus. E aí agora no 14 ele vem: vestido de toda a couraça da justiça. Para você que não sabe, couraça, esse linguajar é o linguajar da época. Couraça é aquela armadura que o soldado romano usava. Couraça por quê? Porque era de couro, ok? Então, acho que você já está sabendo o que eu estou falando, aqueles coletes, amém? Alguém já imaginou um soldado romano, já viu um filme, alguma coisa assim? É aquilo ali, aquilo é a couraça. Porque quando ela é de couro, ela costuma assegurar até o fio de espada. Sabia disso? O couro, quando ele está seco, que era o tipo de couro que eles usavam, eles não usavam o couro mole, o couro trabalhado, eles deixavam o couro secar para fazer a couraça. E ali, irmão, não é qualquer espadada que entrava, porque a couraça estava protegendo o peitoral dos soldados. E é isso que Paulo está dizendo: a couraça da justiça. E que é justiça? Viver como justo. Você veste a couraça da justiça, passa a tentar o máximo que você puder a viver como justo. Deus já nos justificou perante o inferno e perante o céu, mas nós temos que nos justificar. Resistir o pecado, que Paulo está dizendo aqui. O que quer dizer? Que resistir às assuntos, resistir. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: olha, portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente Ele nos eleva. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Então essa couraça da justiça é para que procuremos viver como justos. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, tem promessa para o justo. E Deus fala: mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Lá atrás ele fala assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Então Davi, ele nos ensina muito sobre essa questão dos justos. Davi fala muito. Se você for estudar tudo que Davi escreveu e a vida de Davi, você vai ver que ele fala muito sobre essa questão de justiça, sobre a questão de justo. Então nós precisamos procurar a viver justos, a fazer o que o justo faz. Que eu podia estar usando aqui o nome de crente, mas crente é crente, justo é justo. Tem gente que é crente, mas não é justo com Deus. Acabei de falar aí sobre os status, sobre os stories, sobre vestimento, sobre palavreado. Eu estava viajando com um rapaz diácono de uma igreja aí, segunda-feira. Um cara ligou para ele, aí começou a falar o nome, era fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal.
sem graça e mesmo tempo de pau, e falou assim: desculpa aí, palavrão. Desculpa aí, desculpa é Deus, irmão. Você está ofendendo Deus. Está me ofendendo, sou pastor, eu estou na sua frente. E sei que você é um cristão. Agora, ofendido está é Deus. O que é isso? Isso se chama injustiça. Praticar injustiça. Que é o que o Paulo fala lá na Bíblia. Todos aqueles que praticam injustiça. Então tem gente que acha que injustiça é maldade contra as outras pessoas. Tem gente que acha que injustiça é governo justo. Governo justo não tem nada a ver. Injustiça é quando você comete um pecado contra Deus. Você está sendo injusto com Ele. Você era para estar agindo uma forma e está agindo de outra. A justificação de Jesus na cruz do Calvário, você está desfazendo dela. 15º versículo. E aí Paulo vem falando: calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu gosto disso. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Primeiro você tem que entender por que calçar. Porque também nesse tempo, escravo não podia calçar. Soldados romanos calçavam. Por quê? Porque na hora da luta, o que está calçado prevalece sobre o que está descalço. Amém? Amém, igreja? Amém. Sempre que está calçado, ele vai ter muita vantagem, porque o equilíbrio de qualquer pessoa está no pé, pode ser forte. Mas se ela estiver num lugar cheio de pedrinha, pontiaguda, a fortaleza dela não vai adiantar nada. Vai estar lutando com o fraquinho vai ganhar, porque o fraquinho está calçado. Ele está equilibrado, ele pode equilibrar o seu corpo. Agora o que está descalço, ele não vai se equilibrar. Então Paulo está dizendo assim: olha, calçai os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, estude isso aqui, ó. Aprenda isso aqui, ó. Para quando o inimigo ele vier com lorota com você, você vai entender que ele está lutando contra você. E se você estiver descalço, você vai perder. Mas quando você calça, está calçando os seus pés com a preparação. Isso não é uma preparação, ó. Não, pastor, isso aqui é uma corrente, é um culto, não. Isso aqui é uma preparação. Você está sendo preparado. Você vai aprender armas aqui de proteção para você lutar contra o inimigo. Você está aprendendo aqui estratégias diretamente de Deus, de como você deve agir, de como você deve andar, de como você deve se revestir, calçando os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Por quê? Porque uma pessoa que não conhece a palavra, qualquer um dela aí. É o que Paulo fala, qualquer vento leva. Aliás, vou caprichar mais. O próprio Jesus falou isso quando ele estava pregando a palavra. Ele para um pouquinho e fala para os seus discípulos. Houve uma dúvida ali, uma pergunta. E Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade. Ele diz assim: olha, o vento sopra onde quer. E aí traduzindo para nós não somos levados pelo vento. Nós estamos na palavra aqui. Glória a Deus. Não é qualquer vento que soprar na nossa mente que a gente vai abalar. Não é qualquer vento que vier contra a nossa mente que a gente vai abalar. Como eu disse no início, tem inteligência espiritual e inteligência intelectual. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é só material. E como é que você conhece isso? Preparando, calçando os seus pés com a preparação da Evangelho da paz. Entendendo o que a palavra pode fazer por você. Essa palavra ela te reveste. Essa palavra ela te protege. Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, que é o mundo da internet. Toda hora tem um dizendo: meu Deus. Toda hora tem um dizendo. Às vezes, eu já falei isso aqui. Às vezes eu olho no Facebook, o cara, para não perder a palavra menos chula, para falar aqui, para não perder o sonso. Deus tem uma palavra para você.
E se a pessoa ela não está preparada com o conhecimento verdadeiro, ela vai até chorar. Pega uma Bíblia que está dentro para mim. Aí no final ela fala assim: Deus mandou você dar uma oferta para sustentar esse ministério. Se Deus for com você, o mundo fica saindo. Você não sabe de que igreja o cara é. Você não sabe, você não sabe se o cara é dizimista da igreja dele. Você não sabe se o cara obedece o que o pastor está falando. Você não sabe se o cara estuda a Bíblia de verdade. Você não sabe de nada. Porque isso aqui não está dentro de você. Porque a palavra não está dentro de você. Vamos embora. Podia ser dinheiro, né? Porque isso não é meu não, isso é da minha esposa. Eu não gosto de pôr papel para mim, não. A letra já precisa. Porque você não calçou os seus pés com isso aqui, ó. E quando você não calça os seus pés, a preparação do Evangelho, o que é o Evangelho? Está aqui na palavra. Preparação do Evangelho, capaz. Qualquer coisinha que alguém falar vai te levar ao que Jesus falou. O vento sopra. E Paulo também depois ele fala: cuidado, para que vocês não sejam levados por ventos de doutrinas, por glória, criado por mão de homens, criado por mão de homens. Aí você vai para um lugar que ele estuda a palavra, qualquer coisa que o pastor falar que era eu, porque você não conhece a Bíblia. Qualquer coisa que o pastor falar que foi Deus que falou, você vai acreditar, porque você não estuda. Mas hoje você está estudando, amém? Amém. Glória! Só esse momento aqui vale muito, irmão, na sua vida. Vale o seu futuro. Vamos passar para frente. 16. Aí ele fala assim: olha, usem também o escudo da fé. Com o escudo da fé, você vai se proteger contra o que vier contra você. Então você tem que estar com o escudo da fé. O que é isso? Olha, irmão, você não vai conseguir. Olha, irmão, vai dar errado. Não, peraí, o escudo da fé. Eu acredito naquilo que Deus falou para mim. Eu acredito naquilo que a palavra falou. Eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida. Você está falando, ó, Deus te abençoe, muito obrigado, mas o escudo da fé está aqui funcionando. Não vou desistir fácil, não vou desanimar fácil, vou permanecer. E aí ele diz assim também: colocai também o capacete da salvação, porque com ele vocês se protegerão dos dardos inflamados do maligno. Que aí a gente volta lá onde ele falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quando você não se reveste da palavra, da presença de Deus, porque tem gente que acha que a presença de Deus é outra coisa. A presença de Deus é a palavra de Deus. Eu choro com a palavra, eu me emociono com a palavra, eu sou tocado pela palavra, eu me movo pela palavra, eu sou salvo através desta palavra, quando eu creio nele, pratico. O próprio Jesus ele disse isso: vocês são as minhas ovelhas, quando vocês ouvem a minha voz, ela pratica, ou seja, a palavra. A voz de Jesus é a palavra. E ele vai mais fundo, ele diz assim: olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele é semelhante à casa que foi construída na areia. Veio o vento e as águas, a areia não resiste e leva a casa. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele é considerado como um homem que construiu a sua casa
pode bater contra a casa, vem a tempestade, vem o rio, vem a água, vem tudo, mas a casa permanece inabalável. Palavra de Deus, palavra de Deus, que é o que você está aprendendo agora. Então esse capacete da salvação é quando você tem comunhão com Deus. Você vai ter sabedoria, como Salomão pediu sabedoria para lidar com as situações. Nós precisamos ficar firmes. 17. Espada do Espírito. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Todo mundo sabe. Quer ver? Qual que é o nome da espada do cristão, irmão? Bíblia. Qual que é o nome da espada do cristão? Nossa espada. O engraçado, sabe o que é? O engraçado não. O forte, sabe o que é? Que ao mesmo tempo que ela é chamada de palavra de Deus, ela é chamada de espada. Glória a Deus. É a mesma coisa. É a espada que Deus usa para nos disciplinar. É a espada que Deus usa para nos proteger. É a espada que Deus usa para nos ensinar, para nos guiar. É a espada do Espírito. E encerrando, ele diz: orando em todo o tempo, com súplicas no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança. Nós precisamos buscar uma vida de oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Precisamos buscar isso todo dia. Quando você ora, Deus te ouve. Quando você lê a palavra, você ouve Deus. É diálogo. É oração e palavra. E nós precisamos disso. Buscar cada dia mais entendimento nessa palavra que você está ouvindo. Você já tem um pastor que lê, te explica e está escrito. Mas é bom você ter a sua experiência na palavra. E aí você vai começar a compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. E não somente aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de guerra, pensamento de bênção e não de maldição. E lá na frente ele também usa o profeta para falar: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Nem eu sei o que Deus tem preparado para mim, nem você sabe. Mas uma boa é você estar aqui com intimidade com Ele. Glória a Deus. Pega essa palavra, abraça ela, beija ela. Eu beijo minha Bíblia. Glória a Deus. Eu fico lisando minha Bíblia. No dia que você está ali, eu fico lisando a Bíblia. Meu amor, meu guia, minha direção, meu Deus, minha conselheira. Porque a palavra de Deus, você está olhando aqui para papéis, simples papel, um monte de folha, até o momento que você prega os olhos com essa boca, deixou de ser folha, passa a ser a voz de Deus. E como é que transforma de uma hora para outra? Deixou de ser papel, deixou de ser folha, e começa a ser a presença de Deus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não sinto nada quando eu leio a Bíblia, para mim é papel, eu creio na verdade, mas. Então, querido, busque entendimento. Porque cada vez que eu começo a ler isso aqui, má vontade de ler, eu vou buscando a fundo. Eu gosto muito de assistir a novela Jesus e a novela Reis. Passou só a noveleira, não da Globo, não.
Porque na verdade ela já foi escrita, está na Bíblia. Entendeu? Então ela está fiada por teólogos. E é lógico que a gente tem entendimento na palavra, a gente sabe que algumas coisinhas, então ela é só para dar emoção, a gente sabe disso. E a gente tem esse discernimento. Às vezes meus filhos começam a ver, pai, isso aí aconteceu, mesmo isso aí. Não, o que aconteceu, eu falo, o que aconteceu, mas isso aqui é só para. Não tem problema nisso. Não há mentira. Né? Mas aí, a cada capítulo que começa a passar na novela, eu já começo a falar o que vai acontecer lá na frente. O que é isso? Foi esse mesmo. E por que eu gosto de assistir? Porque quando eu vejo alguma coisa que eu não lembro de ter visto na igreja, na Bíblia, sabe o que eu faço? O celular está do lado, eu corro lá, busco o versículo, busco o que aconteceu, aceno e vejo o que aconteceu. Eu não concordo, peraí. Aí eu vou ver na Bíblia. Ou seja, eu estou estudando a Bíblia, eu saio da igreja e continuo estudando a Bíblia em casa. Agora você eu não sei. Vai ouvir o que no seu quarto? Vai assistir o que? Vai falar o quê? Vai fazer o quê? Não sei. Então o conselho que eu te dou para hoje. Pastor, a minha vida é uma vida de oração. Se você não tem palavra, não valeu de nada, porque é só você que falou. E a nossa vida, Deus não chamou a gente para falar, Deus chamou a gente para ouvir. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele foi sacrificado, ele foi direto para o matadouro como uma ovelha muda e não deu uma palavra. Nós não fomos chamados para falar no sentido de Deus, nós fomos chamados para ouvir. Ouvir. E ela você está fazendo agora. E quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus. Está ouvindo. É por isso que Ele nos deu. Deixa eu ver meu tempo aqui para te ensinar mais um pouquinho. Quer aprender? Amém. Aí chega lá em casa o pessoal, está falando demais. Eu não quero aprender agora. Escuta isso. Deus nos deu as janelas da alma. Jesus ensina na igreja. Você sabe o nosso corpo, onde estão as janelas da alma? Nossos ouvidos, nossos olhos, nariz e boca. São as janelas da alma. Tudo foi inculpa. 2 olhos para ver melhor. Não é normal. 2 ouvidos para ouvir melhor e ouvir mais. As narinas para você, que a Bíblia diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Deus, para você sentir o perfume de Deus. E uma boca só. Você fala menos. Faz assim seu dedo. Fala assim comigo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo você fala. O que você vai falar comigo? Glória a Deus, aleluia. Eu te amo, Deus, eu te adoro, Senhor. Agora você está preocupado só com falar, mas não aproveita os 2 olhos para ler a Bíblia, não aproveita os 2 ouvidos para ouvir a Bíblia, da palavra, e quer falar e fala tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus é quem caminha com Ele, quem conhece o que Ele quer. Não é assim? Como é que você conhece a noiva? Como é que você conhece o cônjuge, a cônjuge? Convivendo com ela, ouvindo dela todo dia, quando você vai escutar. Todo dia tem uma coisa diferente para falar. Não fala. Meu irmão, ora por mim.
mulher gosta de falar demais. E lá em casa é 4 mulheres. Tem dia que eu estou tranquilo em casa. Está no silêncio em casa. É só as mulheres chegar. Acabou o silêncio. Acabou. Forget silence. Esquece o silêncio. Acabou. Mas glória a Deus, né, irmão? Veio 4, né? A mulher de umas filhas fora de orgulho. Então, irmão, você quer conhecer uma pessoa? É convivendo com ela. Como você conhece a Deus? Convivendo com a palavra. Aqui fala tudo de Deus. Então, ore. Busca a Deus na oração. Intensifique a sua oração. Tenha mais tempo de oração. Mais tempo, mais tempo. Mas dobre o tempo desse tempo. Dobre o tempo desse tempo. E quando você ora, Deus te conhece. Quando você vê, você conhece Deus. Feche seus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos porque um dia o Senhor chamou um homem chamado Paulo. Na verdade, era Saulo. Mas o Senhor transformou a vida dele. E se tornou Paulo. Muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela compreensão da tua palavra. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo que vem quando nós te conhecemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou para ouvir essa palavra hoje. Guia-nos, Senhor, a cada dia mais. Nos ajuda a viver uma vida de oração. Nos ajuda a intensificar as nossas orações a cada dia mais, orar mais. Mas nos ajude também a te ouvir mais, a escutar mais a tua palavra, a meditar no livro da lei, não desviar da natureza e da esperança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Vamos apresentar nossas ofertas ao Senhor, por favor. Legal dessa palavra aqui é que ela ensina você a crescer na vida também, a prosperar. Ela ensina você a vencer. Nós temos o nosso Pix e tem uma, se você quiser passar a sua oferta. Agora eu posso, depois da palavra, que eu sou pastor da igreja, estou no altar da igreja. Você que está aí nos assistindo pela internet, quiser ajudar a sustentar esse ministério, eu estou aqui no altar, na igreja. O Pix está ali, 984, aliás, 33 98404 8282. Se quiser falar comigo, esse é meu zap. Eu estou aqui voltar da igreja, como pastor da igreja, te dando a oportunidade de semear no reino de Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Papai, nós apresentamos cada ofertante nessa noite. Entra com a unção de Jeová Jireh na vida de cada um dos seus Deus. Traga, Senhor, a colheita sobrenatural. Traga a bênção da multiplicação. Senhor, eu também consagro os dízimos ao Senhor. Ó Deus, traga a bênção da proteção na vida de cada dizimista fiel. A proteção para o seu lar, a proteção para a sua família, a proteção para a sua saúde, para os seus negócios. Está consagrado dízimos e ofertas no nome de Jesus. Amém.
Deixa eu falar uma coisa importante aqui antes de encerrar o culto. Nós teremos a nossa noite gospel em julho. Quem vai? Eu tenho que falar um negócio para vocês. Você sabe que vai estar lá o Thales Roberto para abrir o show. Eita glória. Thales Roberto. Depois do Thales Roberto, Jefferson Sueli. Eita glória. Depois, Cláudio Duarte. Aleluia, Jesus. Depois volta Jefferson Sueli e Thales Roberto. Para encerrar. Agora eu vou te contar um detalhe. Eu não tenho ingresso não. Eita. Quem quer corre. Mas quando eu digo corre, é correr, porque está vendendo pela internet. Quem for ficar lá na pista é R$40. Quem for ficar na cadeira, que é lá na frente, eles vão colocar cadeiras lá na frente, lá que a área VIP, chama de VIP, o valor é R$120, mas se você levar um alimento não perecível, conseguir correr, se não tiver encerrado já as vendas, você vai conseguir comprar a R$60. Ok? Corre na internet ou vai na Nova Aliança. Agora, tem também na arquibancada que fala o seu nome lá, que tem lá o seu preço. Agora, no preço original é R$120 para a área VIP. Ok? No primeiro lote, o primeiro lote já está esgotando, o segundo lote vai vir mais caro e na portaria vai ser aproximadamente R$200. Então, o povo que gosta de deixar para a última hora, o pastorzinho que já está te adiantando e não deixa para a última hora. Senão você vai, além de ficar na pista, você corre risco de pagar o dobro do preço. Porque está assim, eu comecei lá, aí a menina falou assim, pastor, não tem conta do tanto também. Então, nós não vamos distribuir para os pastores. Então, esse ano, especialmente, não vamos trazer ingresso para os pastores. Então, não tem ingresso para vender para você. Como todo ano você fica enrolando para deixar comprar na última hora, esse ano tem que ter. Tá bom? Agora, você perder Jefferson Sueli, Thales Roberto, corre do lado. Aí tem que marcar uma tela, né? Tá de brincadeira. Fica de pé no seu lugar. Eu te amo, já estou te orientando agora. Dá seus pulos. Tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou na rede social. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês que vieram. Tenham um restante de final de semana abençoado. Domingo, 9 da manhã. E às 19h15 espero vocês aqui. Um grande amor de Deus Pai. Amém. A graça do Filho. Amém. E a comunhão do Espírito Santo seja com vós sempre de paz e Deus abençoe.